Olá pessoal, segundo ano do ensino médio, tudo bem? Gravar mais uma aulinha aqui para vocês, pessoal, sobre espelhos esféricos, espelho côncavo, espelho convexo, tá? E é o seguinte, pessoal, na aula passada eu passei para vocês os gráficos notáveis para a gente construir uma imagem para essa aula de hoje. Então, na aula passada, até para você entender melhor essa aula, eu aconselho você dar uma olhadinha no vídeo da aula anterior, porque para cada espelho eu passei para vocês 4 raios notáveis, tá? 4 para o espelho côncavo, que é a face interna refletora, e passei 4 para o espelho convexo, que é a face externa refletora. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai construir as imagens. Então, se você ir na sua casa, pegar uma colher, tá? De preferência uma colher mais nova, que não esteja tão riscada, que ela fica mais brilhante. Se você olhar para essa colher, olhando para ela para a face de dentro, que ela se torna um espelho côncavo, você vai perceber o seguinte: conforme você vai distanciando ou aproximando o seu rosto dessa colher, que nesse momento funciona como espelho côncavo, você vai perceber que a sua imagem ela vai mudando de característica. Vai ter momento que você vai ver a sua imagem de ponta cabeça, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Se eu pego a colher e eu olho para ela pelo lado externo, que aí ela se torna um espelho convexo, e lembra que eu passei para vocês na última aula, que é aquele espelho que normalmente lá numa loja está lá no alto da parede, você se vê menor do que você é. Ah, mas qual é a vantagem do espelho convexo? Ele nos dá um campo visual maior. E o espelho côncavo é aquele espelho que o dentista usa, ele nos dá uma imagem maior, ora ele nos dá uma imagem menor, ora ele nos dá uma imagem invertida. Então, o espelho côncavo, eu desenhei aqui para vocês, dependendo da posição que eu colocar o objeto, você vai ter uma característica de imagem. Já o espelho convexo, não. Ele sempre nos dá uma única imagem. Então, para ficar legal essa aula de hoje, eu peço para vocês voltar um pouquinho no vídeo anterior e analisar as regras dos 4 raios que eu passei para cada espelho. Só para a gente recapitular, dos 4 raios que eu passei para vocês no vídeo anterior, a gente vai utilizar somente 2 para construir a imagem. Aí não importa se você associa o número 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4, ou 2 com 3, ou 2 com 4, ou 3 com 4. Não importa o raio que você escolher, certo? Com 2 raios você vai construir a imagem. Então, quando eu venho aqui, eu peguei um espelho côncavo, que é aquele que tem a face interna refletora. Pode olhar aqui que os risquinhos estão do lado de fora. Então, a face interna dele é refletora. Eu peguei um simples objeto, pode ser um canetão, e coloquei ele para vocês antes do centro de curvatura. Não esquecendo, eu já falei no vídeo anterior, que eu tenho aqui o vértice, o foco e o centro. Essa distância tem que ser igual a essa. Quando você vai fazer o exercício aí no seu caderno, que você tem que desenhar esse esquema, se eu coloquei 2 centímetros aqui, eu tenho que colocar 2 aqui. 3 centímetros aqui, eu tenho que colocar 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o espelho côncavo e eu tenho um objeto na frente dele. Só que onde se localiza o objeto? Nesse primeiro esquema, o objeto está antes do centro de curvatura. Se eu deixar o objeto antes do centro de curvatura, como que eu vou enxergar essa imagem? Então, vamos lá? Pessoal, eu vou pegar o raio número 1, que é aquele raio que eu coloquei aí para vocês, o de número 1, todo raio que vai paralelo ao eixo principal, não esquecendo que o raio de luz sempre sai da cabeça aqui do objeto. Então aqui eu tenho um raio de luz que chega até o espelho,
paralelo ao eixo principal. Como que ele reflete? Ele reflete, eu passei já para vocês, ele reflete pelo foco. Então vem paralelo, volta pelo foco. Esse é o número 1 que vocês têm lá no vídeo anterior. O outro raio que eu vou utilizar aqui, certo? Aí você pode escolher qualquer um outro, tanto faz. Se ele vem paralelo e volta pelo foco, eu vou fazer o número 2 para vocês, o raio de número 2, que é aquele que vem pelo foco e retorna paralelo ao eixo principal. Então aqui ele veio pelo foco e voltou paralelo. Então quantos raios eu utilizei aqui? 2. Lá no vídeo anterior eu peguei o número 1 e o número 2. Mas eu poderia ter pego o 1 e o 3, o 1 e o 4, não importa. Então veio paralelo, voltou pelo foco. Veio pelo foco, voltou paralelo. Cadê a imagem? A imagem se encontra no cruzamento dos dois raios refletidos. Aqui eu tenho a imagem desse objeto. Então, você percebe que essa imagem, ela está invertida. E quando a gente constrói a imagem, você vai fazer o seguinte: além da construção, você vai classificar essa imagem. E como que funciona essa classificação? Você vai falar para mim, são 3 classificações. Você vai falar para mim se ela é real ou ela é virtual. Essa é a primeira classificação. A segunda classificação, você vai falar se ela é direita ou se ela é invertida, certo? A terceira classificação, você vai falar se ela é maior, se ela é menor, se ela é igual. Então aí você vai fazer para mim a classificação. Só uma observação: toda imagem invertida ela é real. E toda imagem direita ela é virtual. Por isso que a imagem dada pelo espelho plano, que nós já estudamos, quando eu me coloco diante de um espelho plano, eu não me vejo de ponta cabeça. Eu me vejo na direita. Por isso que ela é classificada como virtual. Então toda imagem invertida ela é real. Toda imagem direita ela será virtual. E o tamanho, você olha aqui, ó. Compara o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Então, para esse esquema, toda vez que eu colocar o objeto antes do centro de curvatura, eu vou ter essa característica de imagem. Como que é? Ela será real, ela será invertida, e o tamanho dela, você vai perceber que ela é menor que o objeto. E caso o exercício peça para você a localização da imagem, onde que ela ficou localizada? Ela fica localizada entre o centro e o foco. Então, toda vez que eu colocar o objeto antes do centro de curvatura, eu tenho essa característica de imagem. Ela será real, ela será invertida e ela será menor que o objeto. E a localização entre o centro e o foco. Beleza? Então agora a gente vai para o segundo esquema. Agora o que eu faço? Eu pego o objeto que estava antes do centro e coloco ele no centro, ou seja, eu aproximo um pouco mais desse objeto do espelho. Como ficará essa imagem? Vamos lá? Então a mesma coisa, vai paralelo, volta pelo foco. Mesma regrinha. Vai paralelo e volta pelo foco. Esse é o raio de número 1.
Aí eu vou usar o de número 2, a mesma coisa, vai pelo foco e retorna paralela. Então vem pelo foco, volta paralela. Cadê a imagem? Você vai perceber, pessoal, que o cruzamento dos dois raios vai ficar bem debaixo do centro. Ou seja, toda vez que eu colocar o objeto no centro, a imagem também ficará no centro. E como que eu classifico essa imagem? Vou colocar aqui, ó. Ela continua real, certo? Porque ela continua invertida. Então, real, invertida e essa imagem ficará do mesmo tamanho, igual. Essa é a classificação dessa imagem. Real, invertida e igual, ou seja, do mesmo tamanho do objeto. Aí eu pego o objeto que está no centro e aproximo um pouco mais. Agora no próximo esquema, o objeto está entre o centro e o foco. Como ficará essa nova imagem? Mesma coisa. Aí vem mesmo raio, ó, vem paralelo, volta pelo foco. Então veio paralelo, retorna pelo foco. Aí vai pelo foco, e retorna paralela ao eixo principal. Aqui vai ultrapassar um pouquinho, ó, tá? Aí eu posso dar até um alongamento aqui no eixo principal. Isso também lá no seu exercício pode acontecer. E aqui eu tenho a imagem, certo? Como que fica essa classificação? Ela fica real, ela continua invertida, só que se você analisar o tamanho dela agora, é maior que o objeto. Então agora ela fica maior. Então deu para você perceber que conforme eu vou mudando a posição do objeto, eu vou modificando a característica da imagem. Quando eu coloquei o objeto antes do centro, ela ficou real, invertida e menor. Quando eu coloquei o objeto no centro, ela ficou real, invertida e igual, ou seja, do mesmo tamanho. Ó, mesmo tamanho do objeto, mesmo tamanho da imagem. Quando eu coloquei o objeto entre o centro e o foco, já muda de novo a característica da imagem. Real, invertida, agora ela já ficou maior. Então lá no vestibular, como que ele vai pedir isso daqui para você? Um objeto, às vezes ele nem dá o desenho, às vezes você não precisa nem fazer o desenho. Só de você gravar isso daqui, você já vai lá e assinala correto. Então, qual é o tipo de exercício que cai no vestibular? Ele fala para você assim, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um objeto é colocado diante de um espelho côncavo entre o centro e o foco. Qual é a característica da imagem? Classifique essa imagem. Toda vez que ele estiver entre o centro e o foco, vai ser essa classificação aqui. Vai ser real, vai ser invertido e vai ser maior. Toda vez que estiver no centro, vai ser essa classificação. Toda vez que estiver antes do centro, vai ser essa classificação. E se sobre a localização, quando eu coloquei antes do centro, a localização da imagem é entre o centro e o foco. Sobre a localização aqui, ó, no centro, ela também ficou no centro. E sobre a localização aqui, você percebe que a imagem fica antes do centro. Agora, o que eu faço? Eu mudo novamente o objeto de lugar. Ele que estava entre o centro e o foco, agora eu coloco ele no foco. Como que acontece? O que acontece com a imagem?
Então, de novo, ó, vai paralelo, certo? E volta pelo foco. Vai paralelo, volta pelo foco. Tá aqui. Só que agora, eu não sei se vocês perceberam, não dá para eu fazer o gráfico 2, que é ir pelo foco e voltar paralelo. Porque o foco, ó, já ficou. Então, a gente pode utilizar o de número 3 que eu passei para vocês. Todo raio de luz que bate lá no vértice forma um ângulo alfa aqui, ó. Então, ele tem que retornar formando o mesmo ângulo alfa. Alfa de entrada tem que ter alfa de saída. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Quando eu coloco o objeto no foco, os dois raios refletidos serão paralelos. Não haverá cruzamento aqui por baixo, não haverá cruzamento lá por cima. Mas como assim? Significa que toda vez que você colocar o objeto no foco, não haverá imagem. A imagem do objeto vai desaparecer. É como se fosse aqui na sala de aula. A parede, ali na parede eu tenho um grande espelho côncavo. E eu vou caminhar aqui diante dele, certo? Quando eu chegar no foco do espelho, a minha imagem vai desaparecer. Então é fácil achar, na prática, o foco de um espelho côncavo. Você começa a caminhar diante dele, a hora que a sua imagem desaparecer, significa que você está no foco do espelho. E a classificação da imagem que não existe quando eu coloco no foco, né, já que não existe imagem, a classificação a gente escreve isso daqui, ó. Imagem imprópria. Toda vez que o objeto estiver no foco, não haverá imagem, e aí você classifica como imagem imprópria, beleza? Agora eu dou mais um passo, que é para a gente fechar. Eu coloco o objeto entre o foco e o vértice. Como ficará essa imagem? Vamos de novo? Então vamos lá. Vem paralelo, reflete pelo foco. Esse é o raio de número 1 da aula anterior. Aí eu vou utilizar o do ângulo de novo, porque o foco já ficou. Então vai lá no vértice. Aí quando vai no vértice, que forma o ângulo alfa aqui, ele tem que sair formando o mesmo ângulo alfa, certo? Aqui, ó, ele sai formando o mesmo ângulo alfa. Só que diferente daqui, se você analisar o desenho, essas duas retas aqui são paralelas. Esses dois raios são paralelos, aqui não. Aqui por baixo eles vão abrindo. Se eles estão abrindo por baixo, significa que eles fecham lá em cima. Aí do lado de cá, pontilhado, porque é uma coisa virtual. Você dá prolongamento nos dois raios. Ó. Aí o cruzamento do pontilhado é o local da imagem. Então aqui eu tenho a imagem. Você percebeu que a imagem agora saiu torto aqui, dá uma arrumadinha. Essa imagem, o que acontece? Ela ficou do outro lado do espelho. Até então, ela estava do mesmo lado que o objeto. O objeto do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo. O objeto do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo. Agora não, o objeto do lado esquerdo, a imagem do lado direito. Só que eu não vejo ela de ponta cabeça. Então, como que fica essa classificação? Ela fica virtual, ela é direita e ela é maior. Então, deu para você perceber que diante de um espelho côncavo, eu posso ter várias imagens. Conforme eu vou mudando o objeto do lugar,
eu vou mudando a característica da imagem. Então, se ele pergunta para você, o objeto é colocado entre o foco e o vértice, diante de um espelho côncavo, qual é a classificação da imagem? Virtual, direita e maior. E a localização? Você pode colocar atrás do espelho, porque está do outro lado, beleza? Então, resumindo, o espelho côncavo, eu tenho 5 características de imagem, 5 esqueminhas. Quando eu entro no espelho convexo, aí o que acontece? O espelho convexo, assim como o espelho plano, ele sempre nos dá uma única característica de imagem. Então, se eu pegar o objeto, aproximar ou afastar do espelho, não vai mudar a característica da imagem. E deu para você perceber que agora os risquinhos estão do lado de dentro, porque a face refletora é aqui do lado de fora. E quando eu tenho um espelho convexo, como a circunferência dele se forma para cá, então o centro e o foco fica do lado oposto do objeto. E como que eu vou achar a imagem, aquela imagem sua que você veio lá numa loja, lá no supermercado, que a sua imagem é menor do que você é? Por que aquela imagem é menor? É o que a gente vai ver aqui. A mesma coisa vem paralelo, certo? Já passei na última aula. Reflete utilizando o foco, ó. Então vem paralelo, reflete utilizando o foco. Esse segundo raio, pessoal, eu acho mais fácil você usar o do ângulo, certo? Então vai lá no ângulo, já falei que você pode escolher, vem no vértice e retorna. Aqui tem um ângulo alfa, ele tem que retornar formando o mesmo ângulo alfa. Aí você faz isso daqui, ó. Você dá um prolongamento nesse raio aqui, ó. E aqui vai ter o cruzamento dos dois pontilhados, e é nesse cruzamento dos dois pontilhados que tem a sua imagem. Por isso que quando você se coloca diante de um espelho convexo, que é aquele da loja, aquele do supermercado, aquele de retrovisores de ônibus e caminhões, tá? Quando você olha para ele, você se vê menor do que você é. Só que a vantagem do espelho convexo é que ele tem uma região de cobertura maior. O campo visual dado por ele é maior. E como que eu classifico essa imagem? Aí você classifica o que? Virtual, certo? Direita e menor. Pessoal, o espelho convexo sempre será isso daqui. Não importa a distância que o objeto se encontra do espelho. Sempre será essa a classificação. Diferente do espelho côncavo, que vai depender da posição do objeto. Beleza, pessoal? O que eu peço para vocês? Eu peço para vocês resolverem os exercícios desse módulo 10, tá? Na medida do possível, pessoal, se vocês forem tendo dúvida, pode passar para mim, eu vou ajudando vocês via WhatsApp, pode me procurar e eu vou ajudando vocês. Surgiu uma dúvida, pode me procurar, beleza? Abraço, pessoal, valeu!